Vou começar como devo, homenageando esta jovem que, como todo mundo percebe, continua em plena juventude. E eu tenho, como eu diria, o privilégio de tê-la conhecido mais jovem ainda. É uma coisa boa quando a gente pode encontrar-se e poder olhar e dizer, e eu vi mais jovem. Porque vê como se mantém, não é? Não é por acaso que ela chama Rosa. Não é? Muitos anos no Chile, quando eu fiquei no exílio, uma das coisas que eu passei a fazer nas horas de recreio, etc., era plantar roseira. Não é? E, bom, minha mulher me ajudava desde logo. E uma coisa curiosa é que o cidadão que me vendia mudas de roseiras me ensinou de que a roseira não produz rosas se não tem espinhos. Eu nunca consegui nenhum cidadão de ciência que me comprove que isso seja verdade. Mas que o cidadão me disse isso e eu passei a filosofar a partir daí. Quando você encontra, então, uma rosa que não tem espinho nenhum, que é o caso da rosa, diz, ele mentiu, não é verdade. Uma grande alegria, grande alegria. Eminente professor, uma alegria encontrá-lo aqui também mais uma vez, não é verdade? Uma grande alegria. E você já é o neto do Santiago, né? Pela careca? E eu estou chamando do Santiago, eu estou quebrando toda a normalidade devida. E antes de começar a dizer o que devo dizer, nem sei bem como, eu tenho que homenagear o nosso professor, né? Porque eu imagino que os outros professores também façam isso na área da economia, então eu imagino o quanto, não? Com tanta pergunta sobre o quadro nacional, não é? Mas esse jovem professor, que é um jovenzinho realmente, faz isso com uma frequência admirável, não é? A sequência de novas presenças aqui, que vêm, dão o seu recado, etc. Isto é rejuvenescedor, não é? E a faculdade, eu não tenho dúvida, fica devendo muito ao seu trabalho. E eu, que estou fora daqui há tantos anos, eu saí daqui em 1953, olha quanto eu já envelheci. 53, não é? Poder voltar daqui sucessivamente pelas suas mãos é uma outra alegria. O mais, obrigado pela presença, não por mim, mas a presença a Santiago Dantas. Eu tentei rascunhar alguma coisa para não esquecer. Dizem que eu tenho boa memória. Mas quando a gente precisa mesmo, a memória falha. É admirável isso, né? Eu começo dizendo para que eu entre no clima. Santiago foi para mim uma das maiores figuras que eu conheci na vida. Não é frase. De um talento excepcional. Eu era muito jovem, muito mais do que hoje, observem. E eu me dava ao luxo de poder conversar com ele, e era difícil dizer alguma coisa que ele já não soubesse, que ele não pudesse acrescentar. Cheguei à Câmara dos Deputados com 29 anos de idade, justo quando o Santiago Dantas também se elegeu deputado federal naquela oportunidade. Digo sem nenhuma razão de mentir, não o conhecia. É mais grave, não sabia da existência dele. Ele já tinha uma história, obviamente, naquela época, mas eu nada sabia da história. Mas rapidamente, entrando para um grupo que era o que se chamava Frente Parlamentar Nacionalista, que era uma entidade suprapartidária que agrupava parlamentares de todo e qualquer partido, perdão, que estivesse comprometido com a causa nacionalista. Então havia realmente das várias entidades tradicionais,
companheiros ali e, no meio disto, um grupo menor, no qual eu me integrei, que se chamava o Grupo Compacto, que era, chamemos, a esquerda do partido do PTB, era a esquerda. E aí havia, para começar narrando essa minha aproximação, uma resistência muito grande ao nome do professor Santiago Dantas. Porque ele era, na versão dos que tinham mais uma presença ou alguma análise ou algum estudo sobre a história do Brasil que remontava lá ao período da juventude do Santiago, não é? A passagem dele na sua experiência integralista, não é? Que marcou. Então, os jovens da minha geração, e eu era um jovem da minha geração, ter alguém relacionado, ter tido com o integralismo não era uma coisa muito confortável. Além do mais, nós éramos literalmente nacionalistas no sentido tucu. Para nós, o desenvolvimento econômico tinha que ter realmente um setor fundamental, era beneficia ou não beneficia o país. Senão, não é rigorosamente um empreendimento que valha. Isso pode ter a sua razão, mas naquele momento isso ia alguns exageros. Logo, Santiago tinha também uma dificuldade em relação a esse diálogo conosco, porque ele tinha uma grande banca de advocacia internacional e, por natureza, tinha grandes empresários internacionais, uma delas a Light, que nos desagradava enormemente. Esses foram dois pontos iniciais do nosso encontro, ou do meu, com Santiago Dantas. Logo, nos primeiros meses, Santiago fez um discurso na tribuna da Câmara, quando ainda era no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, sobre as chamadas reformas de base. E eu recordo bem como ele ganhou o silêncio absoluto do plenário e como ele equacionou aquilo que começava a brotar como sendo os vários temas que marcavam, eu diria, um processo promissor. Ele equacionando em três grandes linhas. Não é? É desse tempo que eu consegui ter, já nem sei a esta altura como duas coisas muito interessantes para esta minha aproximação com ele. Primeiro, ele tinha sido advogado, não sei se contratado ou não contratado, mas de toda maneira advogado, do governo do Getúlio Vargas, na elaboração do anteprojeto da Petrobras. Para nós, a Petrobras, que nascia como projeto, naquele momento ainda, estou falando de 1959, não é verdade? Mas era ainda nascente, e com todas as dificuldades de uma oposição rigorosa a essa visão, ter sido alguém com essas indagações de história pessoal, advogado, na formulação do anteprojeto da Petrobras, abre rapidamente também a alma para ser muito honesto. Mas a coisa foi mais curiosa ainda, porque, de repente, também insisto em não saber dizer quando e como. É que ele tinha comprado, mais ou menos à época, o Jornal do Comércio, que era, à época, um dos maiores jornais do país. E, ao comprar o Jornal do Comércio, tinha aberto para aqueles que tinham uma visão transformadora, reformadora, não é? Ou, como nós dizíamos, num linguajar mais simples, progressista, poder escrever no Jornal do Comércio. Estas coisas que eu estou recordando aqui, e que eu não tenho anotado em nenhum lugar, senão dentro da alma, me colocaram numa abertura realmente diversa daquela que foi a minha chegada no Parlamento em 1959. Foi um ano
muito agitado, porque já ia se aproximando o final do governo de Juscelino Kubitschek. Já o país começava a discutir candidatos à sucessão, entre eles o senhor Jânio Quadros, que tinha acabado de eleger-se deputado federal pelo Paraná e tinha acabado de tomar posse também em 1959, quer dizer, no mesmo momento que eu. Como eu tinha tido com o Jânio Quadros também uma história muito conflitiva, desde uma participação extremamente próxima na sua primeira campanha eleitoral para prefeito em São Paulo, com uma vitória estrondosa. E depois, quando ele rompe com todo o seu passado e se tornou um anti-Petrobras de maneira total, tê-lo ali e, ao mesmo tempo, eu acho que bênçãos de Deus, ele não assumiu de fato. Ele assinou e viajou, plantando por aí as suas esperanças, que depois foram dolorosas para o país, na minha opinião. Mas nesse período que eu estou me referindo, começa então, como eu dizia, o esboço de quem seria um candidato à presidência que os nacionalistas, estou me referindo à Frente Parlamentar Nacionalista, pudessem encarnar e fazer a batalha. Algo que era custoso admitir como hipótese, mas hoje eu tenho como verdade, porque isso está nas memórias de Juscelino Kubitschek, quando ele confessa que ele realmente estava planejando ter como candidato à presidência o Juracy Magalhães, ex-governador da Bahia, líder da UDN, e lhe parecia, pelo que ele confessa nas suas memórias, e naquela época parecia apenas rumor, não é? Estou juntando o rumor e o que depois eu comprovei lendo nas memórias dele. Ele considerava que uma hipótese de uma candidatura, que também crescia lateralmente, que era do Marechal Teixeira Lott, teria um governo muito contraditório, muito chocante, entre os que o odiavam pelo movimento do 11 de novembro e aqueles que tinham visto nele a manutenção da ordem democrática com a eleição de Juscelino e de João Goulart. Esta visão, que naquela época me parecia, e a muitos de nós apenas rumor, e que depois eu vi comprovado, está comprovado nesse livro de memórias dele, também criou um quadro difícil de indagarmos para onde vamos. Não sei como, olha, eu estou cheio de não sei como, hein? Mas eu acho que quando a gente não tem o chamado arquivo válido, a memória vem cheia de nuances. De alguma forma vocês vão tolerando essas reticências, que é uma das pontuações mais belas do nosso idioma, acho que de todo o idioma, não é? Não é verdade? A reticência é uma beleza, né? A exclamação é uma coisa terrível, a interrogação é terrível, mas uma reticência suaviza, né? Então, eu vou soltando as minhas reticências. É que começa a brotar a hipótese de que o candidato à presidência pudesse ser Santiago Dantas. Isso nos pareceu inaceitável. Inaceitável, não é? Crescia na Frente Parlamentar Nacionalista a hipótese do Marechal Lott, porque era o homem da ostensiva posição favorável à tese do monopólio estatal do petróleo e, portanto, encarnada na Petrobras. Mas isso ainda era algo nascente. Reunimos-nos os que nós chamávamos de esquerda. Não sei nem se a gente era, mas eu acho que era, não é? Da chamada o Grupo Compacto. E fizemos uma reunião provocando a presença da maioria dos militantes do PTB no salão da biblioteca da Câmara dos Deputados para discutir o problema de como o PTB deveria encarnar a sucessão presidencial. Vaidade das vaidades. Coube a mim fazer o texto, não é? E o texto era rigorosamente a favor de que fosse o João Goulart, que ele não queria, não aceitava.
ganhamos, o meu texto foi aprovado por unanimidade. A saída, vejo o professor Santiago Dantas, com aquele chapéu clássico que ele usava, não é? A maneira de andar com uma pequena curvatura de espinho. Andando, não digo com ausência de juventude, mas não com juventude. Andando, veio a mim e disse: Almino, parabéns, vocês tiveram uma bela vitória. Paro aí esse meu reencontro inicial na minha história com esta figura que se transformou, para mim, numa das figuras maiores que eu conheci na minha vida. Esta introdução tem o seu significado. É bom a gente ver como as coisas vão florando. E então o que eu tenho para poder fazer num resumo aqui, não é? Com chance de houver tempo para diálogo, eu não sei, aí dependerá muito da minha querida Rosa e da tolerância de vocês, evidentemente. Eu começo citando alguns momentos chaves que eu penso, e creio que a história poderá dizer isso de maneira cada vez mais definida, que é a passagem dele pelo Ministério das Relações Exteriores. Tem a sua história antiga, tem a sua passagem em vários momentos variáveis, mas na minha percepção, e aí eu convivi intensamente, é a passagem dele pelo Ministério das Relações Exteriores. Justo quando... Maria, é tanta coisa para dizer em meio do caminho. Justo quando o senhor Jânio Quadros renuncia, né? Estivemos à beira, na verdade, de um golpe de Estado ou de uma guerra civil com a sanção dos 3 ministros militares, impedindo que João Goulart assumisse a presidência, como a Constituição lhe dava essa certeza, e acabaram criando uma solução de emergência, literalmente um golpe de Estado, foi um golpe branco, como eu denominei na época, porque contrariava inteiramente as normas que a Constituição previa, cria-se o chamado parlamentarismo. E nesse parlamentarismo aí, na verdade, nós temos o Tancredo Neves como primeiro-ministro, e Santiago Dantas como ministro das Relações Exteriores. É a ele aí que realmente amplia-se a realidade de um reencontro diplomático com a União Soviética. Devo dizer, para ser fiel à verdade, que isto havia sido ligeiramente tentado pelo Jânio Quadros, através do Afonso Arino de Melo Franco, que era o seu ministro das Relações Exteriores. É só para os que são mais jovens, de repente, aqui, e são tantos, né? O que dá uma inveja enorme a gente, de toda maneira, é só para os mais jovens perceberem como as coisas são muito contraditórias, né? Afonso Arino de Melo Franco, que era uma figura literalmente conservadora, das classes altas, né? etc., de repente cumpre um papel inicial de uma possível solução de relações diplomáticas com a União Soviética, que estava rompida na nossa história diplomática desde o período do Marechal Eurico Dutra, portanto, lá vai 1956. Quanto é? 46. 46, não é verdade? 46, né? Na abertura do processo democrático, e que o Dutra é eleito, ele rompe com as relações diplomáticas com a União Soviética. Então, Santiago é o ministro das Relações Exteriores. E é ele que passa a articular esse tipo de retomada com uma visão que era, eu diria, diplomática no sentido mais amplo, mas para nós que tínhamos uma tendência à esquerda, com variantes de todo tipo, era uma abertura também de pensamento para um debate alternativo. A atividade que o Santiago tem nesse período, a esta altura eu tenho até informações de companheiros que, sendo do Partido Comunista e sendo deputados federais, fizeram
muito bom trânsito entre o Santiago e certas figuras que podiam se opor de maneira radical a um reatamento da relação diplomática, não é? É aí que, na verdade, quase que num passo de mágica, um dia Santiago chega, já então em 1961, eu ponho aqui, o dado aqui está escrito, 23 de novembro, e vai ao parlamento anunciar que acabava o Brasil de relacionar-se diplomaticamente com a União Soviética. Foi uma reação no parlamento inacreditável. Os setores nacionalistas aplaudindo, mas os setores conservadores com ódio, absolutamente ódio. Ódio absoluto, não é? E, não obstante esta atitude tão negativa do parlamento, manteve-se este momento de abertura no plano internacional, e eu acho que jogou um papel muito importante no processo político para o debate alternativo do que nos parecesse o amanhã da nossa terra, né? O Santiago vai nessa tirada e ganha de imediato uma imagem, eu diria, da água para o vinho. Um bom vinho, hein? Um bom vinho, né? No mínimo chileno, mas muito bom vinho. Ele passa aí aos sindicatos, a fazer conferências nos sindicatos, a dizer a visão que tinha do porquê de uma atitude de abertura, que, para muitos diziam, os sindicalistas eram literalmente comandados, liderados pelo Partido Comunista, mortos em repos, não era assim. Havia tendências, inclusive na área cristã, na área católica. Mas, de repente, ter um homem que não tinha nem de leve uma imagem à esquerda, poder ir a um sindicato e mostrar a significação de termos um processo de abertura no plano internacional, jogou um papel admirável, admirável. Não precisava muito fazer isso em relação aos jovens, mas fez. A juventude, na época, a União Nacional dos Estudantes, dividia-se em duas grandes proporções. Uma era a juventude comunista. Não precisava muito conversar com a juventude comunista para mostrar como foi interessante, ou era interessante, esse procedimento. Mas havia a área da JUC, da Juventude Universitária Católica, que aí as variações eram razoavelmente variáveis, não é verdade? Mas isso também prospera. Tempos depois, isso virá ação popular. E mais depois, até a ação popular se transforma até como defensora de guerrilhas internacionais. Mas isso são coisas que vão crescendo pouco a pouco. Este é um período, então, de muita efervescência nesta variação de atitudes que nós estou me referindo, e que eu acho que se deve muito a Santiago Dantas pela autoridade que ele tinha. Não era uma figura qualquer que estivesse no parlamento sendo bafejado. Não era uma figura que não tivesse, pela sua cultura, que gradualmente cada um de nós foi descobrindo a sua história, professor de Direito Civil, catedrático, aos 26 anos de idade, não é graça, ele foi. E tantas outras coisas semelhantes que davam imediatamente a ele um outro tipo de impulso que casava nesse processo que eu estou tentando aqui arrolar. Exatamente nesta época, houve também um momento de muita significação para o país, eu diria para esse processo de evolução, e para o Santiago Dantas da sua vida. Quero referir-me à convenção, à reunião de consulta dos ministros de Relações Exteriores dos Estados americanos em Punta del Este.
Isso é em 62 também, janeiro de 62. Do que se tratava isso? Cuba, que nasce, como todos sabem, com uma pregação liderada pela imagem ideológica de Martí, tinha recém se declarado socialista. Não ia além da declaração socialista, mas disso se aproveitou, obviamente, o centro nevrálgico americano para dizer que era tomada comunista ali, não é? E, portanto, a progressão que a partir de Cuba poderia haver na América Latina e negativamente para os interesses americanos. Põe logo um parênteses aqui, que eu acho que é algo que normalmente se omite, pelo menos eu penso assim, que todo esse é um período muito trágico, porque nós estamos vivendo a Guerra Fria. Era um confronto absoluto. Estados Unidos, União Soviética. Eram duas potências atômicas, inclusive. E, portanto, tudo quanto pudesse, de alguma forma, bafejar para um lado ou para o outro, tinha de imediato a adversidade declarada. Tinha sua lógica no plano dos seus interesses locais. Mas para nós foi um período, portanto, dramático, porque criava dificuldades, inclusive, de uma progressão mais ampla, no âmbito da juventude, no âmbito intelectual, inclusive. Posição de Santiago Dantas diante do que era a proposição dos Estados Unidos. Expulsão de Cuba da OEA. O que Santiago Dantas faz para impedir que isso se transformasse numa realidade é fascinante. É fascinante, insisto, porque a história dele não era isto, era uma história diferenciada. Mas ele cria realmente em torno dele uma tal forma de demonstrar que era um absurdo a expulsão de Cuba da OEA, que, embora não tenha tido êxito absoluto, teve uma vitória nesta reunião de Punta del Este histórica. Qual era a tese central de Santiago Dantas, que lá vai representar o Brasil na Conferência de Punta del Este? Era o princípio da não intervenção nos negócios externos. Tese óbvia. Se essa tese óbvia fosse respeitada na história ao longo do tempo, eu acho que teria havido poucas guerras por aí, não é verdade? Mas é que isto fica como um enunciado que, na prática, não impede que a fronteira seja transplantada ou transportada ou enfrentada com muita rapidez. Mas essa foi a tese central que Santiago Dantas levanta. Mas levanta uma outra eminentemente jurídica, é de que aquela reunião de consulta juridicamente não permitia que se tratasse de expulsão de um membro da OEA. As duas teses, uma que envolvia, claro, uma visão política bem abrangente, porque cada um dos demais países da América Latina podia naturalmente perguntar-se: é o todo-poderoso que hoje quer expulsar Cuba? Amanhã me expulsa a mim, a Argentina, se eu contrario. Amanhã me impulsa a mim, a Bolívia, etc. E o que era real em termos de hipótese. Então, a tese propriamente política, não intervenção nos interesses de qualquer país, não é? Joga um grande papel. Mas, em termos de ganhar uma seriedade ao longo deste encontro de Punta del Este, a tese jurídica jogou um papel enorme, que era provar que aquela reunião não podia, juridicamente, comportar um processo de expulsão. Podia criticar, podia propor sei lá o quê, mas a queda realmente, ou melhor, a expulsão realmente era inaceitável. Não há na história, eu suponho, dos debates políticos sobre esta tese, algo mais brilhante do que Santiago fez. Há um livro que ele publicou, na verdade o próprio Ministério das Relações Exteriores publicaram, que se chama Brasil em Punta del Este.
os discursos do Santiago ali, as teses ali, lá no próprio encontro em Punta del Este. O discurso que ele faz quando, voltando de lá, vai à Câmara dos Deputados e aquele parlamento, entre a alegria dos nacionalistas ou democratas, aplaudia o Santiago, e o ódio eu diria, de uma maioria, um ódio insuportável, predominando, e o Santiago ali naquela singeleza, como se tudo em torno não lhe tocasse. Esses discursos dele no parlamento, esses discursos em Punta del Este e em vários outros momentos, está tudo enfeixado nesse livro, Brasil em Punta del Este. Sobretudo, se eu falo aos mais jovens, aí está um livro que mereceria ler. Porque é um tratado de direito internacional público. É um tratado de direito internacional público. E feito sem dogmas prévios, senão na análise jurídica, política. A mim me encantava. A mim me encantava. Mas, bom, então nós temos este episódio que eu estou contando. E aí, esta maioria conservadora propõe o chamado moção de censura. O que era uma moção de censura? Era uma técnica prevista na tradição do sistema parlamentarista, que os ministros de Estado, que são eleitos pelo parlamento, no sistema parlamentarista, em algum momento perdem a confiança da maioria, esta maioria vota uma chamada moção de censura e o cidadão perde o seu lugar de ministro de Estado. Esta proposta foi feita. Perdoe-me a vaidade. O orador que fez a posição contrária fui eu. Não sei se foi pela minha oratória ou porque eles se envergonharam da tese. O fato é que a moção de censura foi derrotada. Aí vem um lado realmente doloroso das circunstâncias. Há um certo instante que cai o governo, melhor dito, o gabinete Tancredo Neves. Caiu também Tancredo. O presidente João Goulart indica Santiago Dantas para ser o primeiro-ministro. O apoio imediato do movimento sindical, da área estudantil, de setores intelectuais, etc., alguns poucos jornalistas progressistas, foi admirável. Mas o ódio foi absoluto, né? Ódio absoluto. Porque o Santiago tinha ganho já uma dimensão na sociedade, pelas posições, etc., que era difícil vê-lo primeiro-ministro do ângulo dos interesses destes setores mais reacionários. Foi brutal a campanha contra ele. Ele perde. Ele perdeu por 174 votos, sendo 110 a favor. Tomo alguns minutinhos, Rosa, se você vai me permitindo, Despacito. São técnicas. Despacito, vai. As técnicas eu tinha antigamente, ainda vou fazendo, né? Porque houve este veto à vitória do Santiago. Que a UDN, que era um partido extremamente conservador, tenha feito o impossível para conter a hipótese da vitória, tem lógica. Que o PSD, Partido Social Democrático, que era do Juscelino, aparentemente tem lógica, se nós ficarmos no problema ideológico. Mas não era esse o quadro. O que, na verdade, houve naquele instante foi a percepção de que era hora de, em algum momento, poder derrubar o parlamentarismo e recriar pelo presidencialismo as esperanças de cada uma destas áreas. E o dramático, isso, na minha opinião, prevaleceu para João Goulart. João Goulart não apoiou, na realidade, a candidatura de Santiago Dantas. Eu, líder do PTB, representando, sobretudo, a esquerda do PTB, fui a Santiago Dantas, no gabinete dele,
para pedir por tudo que ele não renunciasse à candidatura, porque tão grande era a revolta dele vendo que o próprio presidente da República, na verdade, o deixava em abandono, que ele quis renunciar. Manteve-se, mas foi derrotado. Eu que sou parlamentarista histórico, embora tenha sido contra a adoção do parlamentarismo naquela circunstância, porque naquela circunstância foi golpe de Estado. O parlamentarismo teria se consolidado. Teríamos tido, quem sabe, uma nova época em termos do debate político no nosso país, no amadurecimento institucional. Não foi possível. Não foi possível. Vieram duas outras candidaturas, uma delas admirável, como foi... em seguida, não foi admirável, meu Deus do céu, foi horrível, foi hein? Brochado. Não, Brochado Rocha é admirável. Não, o cidadão aqui de São Paulo. O homem daquelas fazendas ali para Morandade. Uma coisa horrorosa, que eu só não me detenho em analisar o porquê, senão tomo o teu tempo. Mas o Morandade foi aprovado. Mas eu não posso deixar de dizer. Mas para ele ter o apoio do Santos Jango, que se confrontou com a posição da bancada contrária, literalmente, à hipótese do Morandade, o João Goulart diz ao Almino, ele tem compromisso comigo de que, manterá uma política na área militar ligada a nós, e B, vai reivindicar, vai convocar a consulta plebiscitária para antecipar a queda do parlamentarismo. E o presidente, ele não vai cumprir isso. Todas as forças que o estão apoiando são opostas a isso. Aí é o lado trágico. Pouca gente sabe. O presidente tira da gaveta um papel e disse, lê isto. Era um ofício do Morandade ao presidente, dizendo que, uma vez eleito, ele cumpriria estas cláusulas que eu estou dizendo. E o que é trágico na história política, deixava a data em aberto, assinada e a data em aberto. Ou seja, o presidente o demitiria na hora que fosse. Ato contínuo a isso, começa ele a organizar o governo. Portanto, as negociações com os vários partidos para ter o seu ministério. E não cumpriu logo de imediato, azar dele, ou felicidade nossa, com a ideia de que o Jango seria ouvido na questão dos militares. O presidente me chama por telefone. Estou num plenário vazio, literalmente vazio. Todo mundo na linha das negociações sobre o gabinete que ia sendo... A hora de nascer coisas é importante. É igual como quando criança nasce, dá alegria coletiva na família. Ele me telefona. Almino, tu podes falar na tribuna a qualquer hora? Se, presidente, for uma coisa de significação, o regulamento me permite. Pois então, vai à tribuna e anuncia que o Morandade renunciou. Juro que eu esqueci na hora o diálogo que tinha tido, que eu confessei. Presidente, como? Ele está se reunindo na casa do deputado fulano de tal para montar o gabinete. Como que renunciou? Almino, tu não te lembras da carta? Pois é, eu datei, logo ele renunciou. Eu vou à tribuna e anuncio, não o diálogo anterior, mas que ele tinha renunciado, aí eu disse, e renunciou. Skidmore e outros que falam sobre isso, saltam como gato sob brasa, não contam a verdade. Eu estou dando a vocês uma verdade vivida, com absoluta certeza. Bom. Há outros momentos que a gente poderia alongar terrivelmente, mas eu vou só fazer uma referência. Há um outro momento dramático na história, eu diria, do mundo, pelos riscos que se passou. E muito na nossa história. É quando, de repente, o presidente Kennedy manda uma carta a João Goulart
dizendo que, diante dos riscos de ação belicosa da União Soviética com mísseis atômicos a partir da fronteira, das bases de Cuba contra os Estados Unidos, ele nos convocava o Brasil para nós fazermos a invasão a Cuba. É um momento admirável isso, porque o presidente reúne, naquela ocasião, o Santiago Dantas, reúne, a mim eu era líder do partido, etc., 4 ou 5 grandes figuras, e tem ele próprio, e enormemente reavivado pelo professor Santiago Dantas, a tese de absoluto rechaço a esta convocação do presidente Kennedy. E o princípio era mais ou menos o mesmo, a não intervenção nos negócios internos de cada país. Esta carta foi escrita por Santiago. O debate atravessou a manhã inteira. Claro, cada um opinou, mas o final, a tese, feita em definitivo, é Santiago que expressa numa carta histórica. Esta carta foi entregue na madrugada desse dia, que é 22 de outubro, sei lá, pelo Raul Riff, que era um assessor do presidente, ao Lincoln Gordon. Não posso dizer que isto impediu a tragédia, que era o risco de uma eventual invasão dos Estados Unidos em Cuba e, portanto, um confronto bélico nuclear. Não posso dizer isso. Mas que jogou um papel de confronto, impedindo que isso fosse levado adiante, eu não tenho dúvida. Porque o término da carta, o presidente João Goulart pedia ao Kennedy: aceite um diálogo com Cuba. E nos sentimos em condições de fazer a ponte para um diálogo entre Fidel Castro e Vossa Excelência. E foi esse emissário que foi o general Albino Dantas. O quanto isto foi fundamental para que não houvesse, não vou ter a vaidade de dizer, porque todo mundo conhece até aquele filme famoso, quando há o confronto da frota da União Soviética a caminho dos Estados Unidos, de Cuba, e está lá o Kennedy dizendo: não passa da linha tal, se passar da linha tal haveria o contra-ataque. E a gente vê aquilo e diz: vai haver, não vai haver, não houve. Esta carta, vou dizer outra coisinha de minha verdade legítima. Fui para o exílio. Quando eu voltei, eu não esquecia esta carta. Eu quero publicar esta carta. Fui ao Ministério das Relações Exteriores. Não havia carta. Na época, tinha assumido o governo do Estado, Rio de Janeiro, Brasília, um grande jornalista, amigo meu, Guy de Almeida. Estava ali por acaso, de passagem. Me ajuda, em resumo. Foi encontrado na Embaixada dos Estados Unidos, Embaixada do Brasil, em Washington. Veio. Quem publicou esta carta no Brasil fui eu. Está num livrinho meu pequeno, que foi que eu publiquei logo quando cheguei do exílio. É uma carta que é preciso ser lida, porque é de uma grandeza, de uma altivez, de um país diante de uma potência dizendo o não. Além de dizer o não sobre argumentos jurídicos, dizer concretamente: nós somos um país que não admira a guerra e a solução dos problemas diplomáticos não podem ser resolvidos pela guerra. Está tudo isso. Foi João Goulart que assinou. O mérito histórico é dele, mas a carta é de Santiago Dantas. E eu faço questão de colocar isso, que aqueles que não leram, leiam esta carta, porque realmente é um momento de enorme grandeza no nosso país. Eu iria mais longe, não por mim, mas pelo que o Santiago merece. Mas tem os seus limites. Por fim, quando nós estávamos numa situação já de impasse,
tendo apresentado, inclusive, uma emenda constitucional que permitiria, se ela fosse aprovada, apresentarmos um projeto de lei para a reforma agrária. Isso foi derrubado, por coincidência, no dia 13 de maio de 1900 mas foi dia 13 de maio. Por coincidência, é o dia da abolição dos escravos. Naquele dia, as grandes figuras da UDN, que não me espanta, as grandes figuras do PSD, inclusive o Ulisses Guimarães, na reunião, na comissão especial, votam contra a emenda do PTB que permitiria abrir o espaço para um projeto de reforma agrária. E mais outros problemas que vinham se acumulando, há um instante em que não há saída. Não há saída. É como se nós víssemos a cachoeira à frente e não tínhamos como evitá-la. O presidente me convida para um encontro para propor que se fizesse a maneira da Frente Parlamentar Nacionalista, a chamada Frente Ampla, que pudesse agrupar parlamentares das mais diferentes entidades partidárias. Não o partido, as personalidades, em torno de um programa que pudesse ser articulado por nós, que nos levasse ao avanço, mas nos tirasse da imediatidade do confronto que já era visível. Quem me fez este convite para fazer isso, participar, foi o presidente João Goulart. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que isso foi proposição de Santiago Dantas. E passamos a fazer isso. Cada um de nós a bater as portas das grandes figuras da UDN, do PSD, de todos que pudessem admitir, criar uma solução que significasse avanço, mas pudesse ter a transição à nossa frente, que era um ano mais à frente para ver as eleições de 1900 e pouco. Era um ano mais. Chegamos a ter Santiago Dantas num encontro com Magalhães Pinto e com Afonso Arinos de Melo Franco, na casa de Magalhães Pinto, em Copacabana. E que eu não sei por que o professor Santiago Dantas resolveu convidar-me para ir. Não precisava de mim para fazer a exposição. Acho que foi para ser testemunho. Suponho. Se foi isso, fiz bem, porque sou testemunho do que estou dizendo. Santiago analisa e propõe isso que eu estou dizendo. Anotem, paradoxalmente, 3 meses antes do golpe, Magalhães Pinto e Afonso Arinos aceitam a hipótese de uma solução intermédia. Quando nós estamos com isso praticamente já elaborado, porque isso está publicado, inclusive, num livro meu, que é todo o programa que se conseguiu elaborar, e a Folha de São Paulo, na época, publicou, nós tivemos 3 posições detestáveis. A, do Brizola, que sai de cena e não aceita a solução, porque a solução seria um retrocesso. Era o Santiago Dantas nos levando para uma situação de ficar de cócoras. Uma noite inteira de debate. Não nos apoia. Miguel Arraes manda uma carta que eu publico também num dos meus livros sobre 64, e que diz que a tese é boa, mas não está bem elaborada. Por que não foi e participou de elaboração, já que estava aberta a porta para isso durante mais de 2 meses e não fizemos outra coisa? E um cidadão chamado Luiz Carlos Prestes, secretário-geral do Partido Comunista na época, numa página inteira de Novos Rumos, que era o jornal oficial do Partido Comunista, considera que todas as teses que nós levantávamos eram pequenas diante daquelas que seriam necessárias realmente para impedir tal coisa. Claro, tudo é possível, e mais ainda quando a gente quer chegar à Lua. E também não apoiou. Santiago disse ao hino,
não temos alternativa. Tenho que ao presidente dizer que não temos condições de levar adiante esta proposição. Aí eu termino para dizer que 6 meses depois do golpe de Estado, Santiago, que já vinha sabidamente em estado de gravidade, nos deixou. E eu olho para trás e digo, com imensa dor, eu olho isso e revejo isso. Não termos, como hoje seria angustiadamente necessário termos um homem com dimensão de estadista e termos tantos pardais miúdos esvoaçando, os pardais de ontem, os pardais de hoje, os pardais de sempre. E nos falta uma figura da altura de Santiago para ajudar a pensar e ter a audácia de ter posições como ele teve. Muito obrigado.